Senhoras e senhores, muito boa noite. Nosso sincero boa noite. Obrigado pela paciência de todos vocês. Nossos diálogos logísticos de hoje, falando sobre cadeia de suprimento do pré-sal, com a Carla Cristina Almeida, a quem a gente desde já agradece, Carla, a sua gentileza, a sua generosidade por compartilhar o seu conhecimento com a gente. E a gente sempre começa, cara, nossos diálogos logísticos pedindo para o convidado se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Conta para a galera aí quem é a Carla Cristina. Boa noite. Vamos lá. Boa noite a todos. Agradeço também ao César, ao Instituto Federal do Acre, pelo convite, pela confiança. E espero trazer conteúdos genuínos aqui para vocês que estão estudando logística, serão os futuros logísticos dessa área encantadora, que a gente possa compartilhar bastante conteúdo aqui que agregue bem para vocês essa noite de hoje. Bem, vou me apresentar, meu nome é Carla Cristina, eu sou administradora de formação e há mais de 10 anos eu atuei na área administrativa. Em 2015 eu fiz minha transição de carreira para a área de logística e me apaixonei, me encantei pela área. Eu literalmente desci do salto e caí no EPI, no chão de fábrica, calçando botina, capacete, e de lá não quis mais sair. E daí também depois eu fiz a minha especialização. Eu fiz meu MBA em logística e trabalhei por 2 anos nessa planta desse projeto pré-sal que atendia a Bacia de Santos. E aí é isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa cadeia de suprimentos. Eu vou falar para vocês um pouco de cada setor dessa cadeia de suprimentos em específico e a gente vai trocar aí umas figurinhas. Carla, vamos começar tentando explicar para a galera o que seria a cadeia de suprimento. É um nome muito bonito, mas o que significa essa cadeia de suprimento? Então, César, eu vou até fazer melhor. Eu vou falar para eles qual é a diferença entre logística e cadeia de suprimentos, porque muitos acham que é a mesma coisa, e não é. Logística é um processo interno que existe em todas as empresas. E através da logística, ela aperfeiçoou esses processos, né? Pelos fluxos de informação de pessoas e produtos, desde o fornecedor dos insumos até o cliente final. E assim, sem logística, né, não existiria a economia de tão relevante que ela é. A logística está em tudo. Ela está na vida pessoal da gente, ela está na vida corporativa das empresas. E a logística, o lema da logística é entregar o produto certo na quantidade, hora e locais certos, ao menor custo possível. Já a cadeia de suprimentos, ela é uma evolução da logística interna que anteriormente existiu nas empresas. E aí, com a demanda, né, da necessidade do aumento das categorias de produtos, com a necessidade da entrega mais ágil que os clientes exigiam dessas empresas, foi direcionado essa boa gestão na cadeia de suprimentos através de todos os seus elos. E quem são esses elos? Né, a gente pode dizer assim, muito basicamente, é o fornecedor que fornece o insumo, que depois vai para a indústria produzir os produtos acabados, que passa para o varejo ou atacadista, onde vai revender esses produtos acabados, chegando até nós, consumidores, clientes finais. Então, assim, tem essa diferença. A cadeia de suprimentos ela é muito mais complexa. E dentro da cadeia de suprimentos, cada elo faz a sua própria logística, porque cada elo representa um braço dessa cadeia de suprimentos.
Então, a gente pode contextualizar assim, para ficar bem fácil de entender. Muito legal a sua abordagem foi bem interessante. E aí você fala de elos, né, dessa cadeia de suprimentos. E alguns elos são importantes, algumas atividades são importantes, como, por exemplo, a armazenagem. Você poderia colocar um pouquinho para a gente a importância da armazenagem na cadeia de suprimento do petróleo e gás, no caso específico? Claro. Se você me permite, antes, eu queria até dar uma contextualizada para o pessoal que está aí, que não sabe o que é o pré-sal, né? O pré-sal é uma reserva de petróleo e gás que se encontra a mais de 7.000 metros de profundidade e ainda assim a mais de 2.000 metros de profundidade abaixo de uma camada de sal nos oceanos brasileiros. Então, o pré-sal brasileiro, ele abrange desde o Espírito Santo até Santa Catarina, por todo o litoral. E é subdividido em 2 projetos, né? É o projeto da Bacia de Campos, que se encontra em Macaé, aqui no Rio de Janeiro, onde lá já existe um parque logístico que atende toda essa bacia, que comporta desde o Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro, pelo litoral, e a Bacia de Santos, que foi no projeto que eu trabalhei também no Parque de Material Logístico aqui no Rio de Janeiro. Já a Bacia de Santos, ela abrange o sul do Rio de Janeiro e vai até o estado de Santa Catarina. Então, assim, o foco da gestão dessa cadeia do pré-sal é na cooperação, né? Na confiança e no reconhecimento de todos esses elos que eu citei antes. Porque aí visa sempre a melhoria constante desse fluxo total. E aí, vamos passando para a armazenagem, o armazenamento dentro de um estoque interno ou externo, de uma cadeia de suprimentos do pré-sal, precisa que as informações desse estoque físico estejam batendo com as mesmas que estão disponíveis no sistema, nos sistemas operacionais. Porque assim, dessa forma, ajuda na localização imediata do material no processo operacional dentro dessa cadeia de abastecimento. Uma outra coisa também que deve se levar em conta é a otimização dessa cadeia de suprimentos. Os processos de retirada do petróleo e derivados, eles têm prazos, né? Então, eles têm que ser cumpridos conforme essa programação que é estipulada dentro de todo esse processo de informações. E ainda existem também, dentro de um armazém, no caso, se utiliza também no armazém de um estoque externo, né, que é numa área descoberta, e dentro de um armazém de um estoque interno, onde a gente encontra os porta-pallets, né, equipamentos que devem ser simplificados. Como assim? Eles devem ter movimentação ágil dentro do estoque, para que possam movimentar a solicitação desses pedidos de materiais quando são necessários, né? E fiquem alocados em posições estratégicas. Inclusive, os materiais dos parceiros operacionais que chegam até o parque logístico, eles ficam alocados nessas posições mais estratégicas, que são endereçados por rua, quadra, posição, justamente para facilitar, né, a identificação e o envio para a utilização na plataforma. E aí uma boa estratégia que eu acho, que assim eu usava lá na operação, é a separação desses materiais por prioridade, né? Os mais utilizados a gente colocava na ponta da doca, próximo da saída do galpão, e ali próximo também dos materiais acessórios. E os menos utilizados a gente deixava mais profundo do galpão, até mesmo para não atrapalhar essa movimentação das máquinas operacionais.
Então, assim, tudo na cadeia de suprimentos do pré-sal é muito dinâmico. A logística é dinâmica, né? A gente que é logístico, que já trabalhou ali na operação, a gente tem que ter plano B, C, D, F, G, H, porque tudo é dinâmico, qualquer imprevisto pode acontecer e você tem que resolver, você não tem tempo, às vezes, nem para saber quem foi o culpado, por que aconteceu o erro. Você tem que resolver, porque imagina uma plataforma que produz 1 milhão de barris de petróleo por dia, ficar 15 minutos parado. O prejuízo é gigantesco. Então a gente não tem muito o que ficar se queixando, tem que resolver e seguir o barco. Eu fico imaginando, Carla, a dinâmica do gerenciamento do transporte nesse processo todo. Você poderia falar um pouquinho sobre a gestão de transporte em todo esse processo? Então, César, o transporte é algo assim essencial dentro da cadeia de suprimentos, até porque ele é um dos custos operacionais que mais tem valor, né, dentro de uma empresa e dentro dessa cadeia, né, de suprimentos do pré-sal, a escolha dos modais de transporte ela tem que ser bem alinhada, porque são materiais de grande porte, de altas tonelagens que são transportados e é baseado na avaliação de alguns fatores, né, que determinam a escolha do modal de transporte. Um desses fatores é o tempo de entrega do material, a confiabilidade, né, da entrega desse material, a rastreabilidade do transportador, inclusive se for transportador terceirizado, ele tem que ser rastreado, porque são materiais caros, são materiais que têm um custo muito alto, e as condições que esse produto chega até o objetivo final. Então, através de uma programação, né, esse material ele é carregado primeiramente no modal rodoviário e dependendo também da tonelagem do material, inclusive ele é carregado durante o período da noite ou da madrugada, porque se for uma carreta de prancha baixa, uma carreta de prancha alta com mais de 10 metros de comprimento, numa via pública expressa, no meio do dia, na hora do rush, é até proibido, porque ele vai ter que. Ele é obrigado a andar a 20 por hora. Então ele vai Ia ter impactar todo muita o gente congestionamento. xingando a empresa, né? Pois é, e assim, congestiona, né? Então, e é material assim que não pode, tem que estar bem amarrado. E aí, chegando no porto, né, esse material através do modal rodoviário, ele chegando no porto, ele é transferido do modal rodoviário para o modal aquaviário, que aí ele vai atender a plataforma. E aí, assim, essa logística de movimentação de diferentes tipos de modais, ela também ela tem que estar muito sintonizada com essa programação que é feita pelo agendamento anterior. Antes do material sair do parque logístico, é feita toda uma programação quando o pedido sai, para no porto, quando aquela carreta chegar, já saber que tem que disponibilizar outro tipo de modal para chegar até a plataforma, porque a plataforma está lá em alto mar, ela não pode esperar. Né? Então, tem que ser tudo muito bem agendado, tudo muito bem programado, não pode ter ruptura, não pode ter retrabalho. Então, assim, a coesão das informações ela tem que existir. Muito bem, cara. Eu fico imaginando, assim, tem alguns temas da logística que fazem parte da cadeia de suprimento. Um deles que é extremamente importante é a logística reversa. Como é que funciona, no caso específico da cadeia de suprimento do pré-sal, a questão da logística reversa? Olha, a logística reversa, todo mundo sabe que com a globalização, né, os consumidores, nós consumidores,
ficamos muito mais antenados, né, e muito mais exigentes aos nossos direitos. E principalmente atentos a esses processos, né, ambientais, a sustentabilidade também, ela é levada muito em consideração nesse momento que a gente vive, porque assim, César, eu questiono muito as pessoas quando elas vêm me perguntar: ah, Carla, mas tem empresa que faz logística reversa para ficar na vitrine, para captar cliente. Aí eu falo assim, gente, olha, que faça, o meio ambiente agradece, porque o empresário também precisa de um retorno. Logística reversa é um investimento que é caro. E depois que vieram as leis do Código de Defesa do Consumidor, ela ficou mais cara ainda, porque se a empresa que não faz logística reversa, ela der um mole, assim, qualquer, ela tiver um escorregão, o Código de Defesa do Consumidor vai lá em cima e aplica uma multa daquelas gigantescas. Então, assim, essas empresas que se preocupam com a logística reversa, eu não vejo mal algum que no momento que o empresário está lá querendo fazer a logística, que queira estar na vitrine, captar clientes, desde que o meio ambiente receba o benefício, porque o empresário também tem que ter o lucro dele. E é um investimento, além de caro, não tem um retorno a curto prazo, tem um retorno a médio e longo prazo. Essas empresas que a gente vê hoje em dia aí, que praticam a logística reversa, que são conscientes, elas são consideradas empresas sociais. E a logística reversa não existe só no pós-consumo. Ela existe também no pós-venda. Porque quando a gente compra um produto, que seja agora, né, nessa onda da pandemia e do novo normal, tão falado aí, o e-commerce deu um boom, né? Então o marketplace está sendo muito mais usado, a gente compra muito mais pela internet, já se usava, mas agora se intensificou. E aí, de repente, o produto chega na tua casa, não é aquilo que você pensava, ou então chega danificado por conta mesmo do transporte. Aí você vai ligar, né, para tentar fazer o retorno daquele produto, resgatar o dinheiro, ou até mesmo trocar por outro, e não é atendido. Isso é logística reversa também, não é só vender, bater a meta e pronto, largou o cliente de mão. Porque para quem não sabe, você fidelizar cliente é muito mais barato do que você captar um cliente novo, porque você vai ter que ter o trabalho todinho, a empresa vai ter que aguardar o cliente conhecer o produto, né, fidelizar, ter ali a confiança de continuar comprando na empresa, e isso dá muito mais gasto. Então, assim, na cadeia logística do pré-sal, principalmente no ramo do pré-sal, a responsabilidade socioambiental ela é imensa. Porque, como a gente já falou aqui no começo, né, nesse projeto que eu trabalhei do pré-sal, que foi para a empresa, foi para a Petrobras, tudo que acontecesse de vazamento, de acidente, né, no projeto da Petrobras repercutia 3, 5 vezes mais. Então a equipe do meio ambiente ela estava sempre junto com as equipes operacionais. Eu vou dar uns exemplos bem básicos que a gente fazia lá na área operacional. Um era a compostagem do lixo orgânico, né, dos refeitórios que tinham no parque logístico. Nós construímos uma área de compostagem e aí depois aquele lixo orgânico virava adubo que era utilizado nos jardins, ali na parte de ornamentação do parque. E a gente também descartava o óleo queimado das máquinas que eram utilizadas na operação. Por exemplo, a máquina ia para manutenção. Nós tínhamos uma área de contenção que, se houvesse vazamento naquele momento da manutenção, não contaminava o solo. Então, depois que aquele óleo era utilizado e já estava queimado, a equipe de meio ambiente alocava o óleo queimado nos tonéis com pó de serra
e aí despachava para a empresa especializada no descarte, né, através de manifesto de resíduos, que tem do INEA, tudo documentado certinho. Então, assim, esse processo da logística reversa, ele é muito importante, porque a empresa que não faz logística reversa, ela se queima. E se for uma marca que tenha nome, né, ela leva o quê? 30 anos para construir a marca dela, e em minutos ela detona a marca. E existem também muitos outros casos de logística reversa que a gente vê aí pelo país, que são interessantíssimos. Mas, assim, é muito importante fazer isso, porque além de estar cuidando da natureza, cuida também da saúde dos colaboradores, porque não deixa de ser, no caso do pré-sal, não deixa de ser um produto químico. Com toda a complicação, né, decorrente disso. Carla, eu sempre coloco para os alunos a importância da toda a cadeia de suprimento. A gente tem uma disciplina específica, né, sobre gestão da cadeia de suprimento, mas mesmo em outras disciplinas a gente fala um pouco sobre cadeia de suprimento. E uma das coisas que a gente sempre tenta deixar bastante claro para os alunos é a importância da informação em todo o processo. Informação e comunicação para a cadeia de suprimento trabalhar de forma correta. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Essa é a minha última pergunta, tá? Depois que a Carla responder, a gente vai passar para a pergunta aí dos participantes. Eu tenho certeza que vai ter muita gente com perguntas para a Carla Cristina. Mas antes de, só encerrando a minha participação, Carla, como é que você colocaria a importância da informação e da comunicação na cadeia, para o sucesso da cadeia de suprimentos? Olha só, César, eu sou uma entusiasta da informação descentralizada, porque eu acho que todas as partes, os parceiros operacionais têm que saber de tudo. Então, eu acho que para o melhoramento de qualquer tipo de cadeia de suprimentos, não só do pré-sal, nós temos que se basear na simplificação dos processos, inclusive com maior confiabilidade, né, dessas informações que são ali geradas entre os seus executantes. Redução dessa variabilidade e dessa também complexidade de documental, que acaba engessando o processo por conta de tanta burocracia. Como eu dei o exemplo, por uma plataforma que produz 1 milhão de barris de petróleo por dia, e aí um colaborador do setor de confiabilidade, ou então do setor de recebimento, ele tem que receber o material que está chegando no parque logístico, conferir com a nota, ainda preencher um formulário de 10 páginas para pegar 10 assinaturas de pessoas diferentes, não tem como. A logística é dinâmica, como eu tenho falado, a logística é isso aqui, ó. Aconteceu, resolve, aconteceu, resolve. Porque não dá para esperar, né? A gente não tem muito tempo hábil. E aí, então, um grande ponto negativo que eu acho é justamente a retenção dessas informações. Porque, assim, a equipe que eu liderava, por exemplo, nesse projeto, ela era chamada de equipe de infraestrutura. Ela era a equipe da linha de frente. Então, todos os meus colaboradores, eles chegavam primeiro no lugar, arrumava a casa, deixava tudo pronto, para a equipe do estoque externo, a equipe do estoque interno chegar e começar a fazer, armazenar, começar a colocar, a empilhar os tubos, para a operação começar a andar, porque o entre e sai de material é diário. A logística, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente trabalhava lá com 3 turmas em rodízio de turno, diurno e noturno, sem parar. A gente só parava se caísse uma gota do céu, porque aí a equipe
de segurança do trabalho não permite, o que eu acho também muito válido, porque os materiais são de tonelagens diversas e você trabalha com equipamento de empilhadeira de muitas vertentes, que pode ocasionar acidentes sérios, graves. Então, assim, essa cronologia das informações que não são descentralizadas, que não são compartilhadas, ela segue um raciocínio que não fica muito lógico, né? E aí caminha para um histórico que fica confuso dentro dessa comunicação interna, que causa retrabalho, que causa ruptura no estoque, porque assim, como eu disse, né, lá no início, a cadeia de suprimentos ela é uma corrente formada por vários elos. E os elos são o setor de compra, o setor de venda, o setor de recebimento, o setor de estoque interno, de estoque externo. E todos eles têm que se comunicar. Porque a minha equipe era da infraestrutura. Então a gente chegava na frente, fazia o trabalho, tinha que comunicar o próximo que vinha atrás, tá assim, 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 aconteceu isso, não aconteceu aquilo, para o cara saber o que vai fazer. Não é deixar a pessoa chegar lá de supetão, na surpresa, e nossa, e agora? Sabe? Então, assim, eu acho que a comunicação, quando ela é fluida e ela movimenta em via de mão dupla, qualquer cadeia de suprimentos, ela ganha com isso. Essa é a minha opinião. Sempre importante. Vamos abrir para as perguntas, então, para quem está nos acompanhando aí, vamos ver as perguntas dos participantes. Quem quer fazer a primeira pergunta? Falamos de armazenagem, falamos de logística reversa, falamos de transporte, falamos de informação, diversos assuntos abordados. Pessoal é tímido. Estão tímidos. São sempre assim. Já adianto. Gente, pode perguntar, fica à vontade, não fica tímido não, que a gente está aqui para aprender. Eu também aprendo com vocês, estava conversando com o César aqui antes. A cada live que eu faço, a cada artigo que eu escrevo, eu pesquiso, eu estudo e estou sempre aprendendo. Eu vou ser estudante eternamente, até porque eu gosto muito de estudar, então não fiquem com medo de errar. Se eu não souber responder também, depois eu vou pesquisar, mando para o César para falar para vocês nas próximas lives. A gente vai se ajudando, é assim que a gente vai crescendo. Ana, desculpa, Carla, uma dúvida. O pré-sal hoje, ele ainda é viável no sentido de custo-benefício? Você saberia informar? Ou você já não... Olha, César, o pré-sal, na época que eu trabalhei nesse projeto, foi em 2015, começou aquele bafafá todo com a Petrobras, né, com a operação lá de Lava Jato, então, assim, muitos projetos foram cancelados. E assim, o país estava crescendo, o país estava engajado e estava se colocando bem na vitrine. Agora, a gente está sentindo, assim, eu não estou mais no ramo do pré-sal, mas eu converso com pessoas que trabalham embarcadas, né, com outros logísticos que trabalham em plataforma, que também são projetos de Petrobras. A gente acha que a Petrobras está começando a dar um respiro e a produção melhorou, né? Eles estão reabrindo aquelas unidades que tiveram que fechar, mas assim, está bem lento ainda. Só que assim,
O petróleo, né, hoje em dia, ele deixa qualquer nação bem na foto, né? Então, se for bem administrado, se souber fazer ali todo o dever de casa, eu acho que o custo-benefício é válido, sim. O que aconteceu com a Petrobras, né, o que aconteceu com a gente aqui no Brasil, foi a questão dessa corrupção toda aí, que estourou tudo de uma vez só, e aí a gente vai entrar numa questão que é política, que não é o caso que vem aqui da live. Mas, assim, foi trágico quando aconteceu o negócio. Muita gente sendo mandada embora, assim, aos montes, né? E a Petrobras já estava assim sem concurso há muito tempo. A maior parte da força de trabalho da Petrobras era terceirizada. A Petrobras terceiriza muito serviço. Então, assim, ficou até assim para os próprios petroleiros, né? Ficou bem difícil a situação. Eles tiveram vários cortes também de benefícios, de muitas pessoas pedindo aposentadoria voluntária, porque ficaram com medo da empresa quebrar, né? Porque assim, foi um boom, foi assim, algo assim que de repente apareceu tudo de uma vez só e um troço gigantesco, porque se fala em dólar, se fala em milhões, né? Em produção, em milhões, em, em, em custo, é tudo assim na casa do milhão. Então, mas eu acho que ainda vale a pena sim, se trabalhar direito, se fizer certo, produzir, vender, porque a gente tem uma área muito boa. Se você parar para pensar, você vê, o pré-sal do Brasil vem lá do Espírito Santo e vai até Santa Catarina, esse litoral todo. Então a extensão é grande, entendeu? Só que assim, tem que ser bem administrado, né? Qualquer empresa tem que ser bem administrado. Se só sai e não entra, até no nosso orçamento pessoal, você só gasta. Você gasta mais do que você ganha. Uma hora você vai ficar duro, uma hora você vai dever, entendeu? Então, é simples a matemática, é só saber fazer. Só para o pessoal entender o porquê da pergunta, né? Porque como a Carla Cristina comentou, para você pegar o pré-sal uma operação gigantesca, porque está lá no fundo do oceano, abaixo da camada do pré-sal, do sal, né? Então é uma logística extraordinária essa captação desse petróleo. E aí, dependendo do valor do preço do barril do petróleo, toda essa operação ela acaba se tornando deficitária. Por isso que a pergunta, por isso que eu fiz essa pergunta. Já temos aqui uma pergunta. O Elton está perguntando se o produto extraído, o óleo e gás, já saem da plataforma prontos para serem usados ou se são tratados ao chegar em terra firme, Carlos? Então, qual o nome dele? Elton? Elton. Então, Elton, o produto ele sai bruto da plataforma, né? E aí ele é transportado através dos modais dutoviários, né? Que são dutos que transportam por camadas submersas o óleo e o gás, e eles são tratados nas refinarias, que aí das refinarias é que vão para as bombas de combustível que chega até nós consumidores. Mas eles são tratados nas refinarias. A plataforma ela só tem a função mesmo da retirada, da extração. Muito legal. Perguntas para a Carla Cristina? Se não quiserem perguntar sobre pré-sal, perguntar sobre cadeia de suprimentos em outro aspecto, a gente também não fica preso só à pré-sal, não. Não é não, César? Sim, com certeza. Vamos aproveitar, gente.
um profissional como a Ana Cristina. Eu estou com Ana na cabeça. Ai, não sei por que eu estou com Ana na cabeça. Eu tô... Caiu. Minha filha chama Ana, e eu, de tanto chamar a atenção dela, eu acho que eu estou com Ana na cabeça por causa disso. Mas, enfim. Perguntas para a Carla Cristina? O Elton comenta aqui que a Petrobras foi saqueada, né? Não, se não fosse um produto com alta rentabilidade, já teria sido extinta. Com certeza. Com certeza. Eu não quis entrar no mérito, mas assim, eu concordo com ele. Eu acho que foi assim, nossa, a gente que estava lá na época ficou assim, horrorizado. Todo dia era uma barcaça de gente que era mandada embora. E assim, você estava sempre contando com o dia seguinte se ia voltar, se não ia. Foi assim, uma época bem tensa, né? E como eu falei, a Petrobras terceiriza muito serviço. Funcionário mesmo, né, próprio, eles não têm quase. Então, ficou muito tempo sem concurso. Então, assim, deu uma quebrada boa. Só não foi de vez porque, além de ser uma empresa de economia mista, né, que tem capital aberto, mas a maior parte é do governo federal. Então, assim, e é o que o Elton falou mesmo, se não trabalhasse com um produto de alta rentabilidade, nossa, já tinha terminado há muito tempo, já tinha acabado há muito tempo. Carla Cristina, eu quero agradecer o Everton. Está perguntando aqui qual a importância do avanço do óleo e gás para a logística e a cadeia de suprimento. Não sei se eu entendi a pergunta, mas enfim. A importância do... eu também não entendi muito o que ele quis dizer. Qual é a importância ajuda a gente a entender melhor. Liga o microfone e faz a pergunta. Se você puder falar, contextualizar melhor, porque eu não entendi direito. O avanço do óleo e gás não avança. O que você quis dizer? O avanço da cadeia de suprimentos que produz, né, que extrai óleo e gás, é isso? Enquanto ele escreve, ele pergunta, deixa eu só... Está tímido, não quer fazer a pergunta. Deixa quieto. Eu ia perguntar para você o seguinte, que aí pergunta pessoal, tá? Eu quero a sua opinião pessoal. Nesse mundo onde a ecologia, a sustentabilidade, ela ganha uma relevância. A gente viu agora que o presidente eleito dos Estados Unidos nomeou um ex-secretário de Estado para um novo cargo, meio que um embaixador do meio ambiente, né? o John Kerry, para representar os Estados Unidos nessa questão ligada ao meio ambiente, vamos dizer assim, um czar ali das questões ambientais. Você acha que o petróleo e gás ainda tem espaço na economia do futuro? Na economia o quê? Cortou no final. Na economia no futuro? Futuro que eu falo, daqui uma década, 2 décadas. Olha, minha opinião pessoal que sim, porque a logística reversa que é feita, e assim, eu trabalhei no projeto da maior empresa do Brasil, né, que produz esse tipo, que extrai esse tipo
de produto. A logística reversa, ela é maçante. As equipes de meio ambiente, as equipes de segurança do trabalho, eles não deixam passar nada, nada, nada. Para você ter uma noção, quando eu trabalhava no parque logístico, a gente lá nem tinha acesso a esse tipo de produto, né? Que é químico, é um produto químico, que vai direto para a refinaria. Mas as equipes de meio ambiente, elas trabalham intensamente nessa questão da logística reversa, porque você imagina um vazamento de óleo, né, no mar, como a gente já viu várias vezes. Se não tiver um plano de ação ali de contenção, né, não tiver um plano de ação para agir rapidamente, nossa, o troço vai que assim é desproporcional, não tem controle. Você tem que ter um plano de contingência e tem que fazer acontecer. Porque você, plataforma, está no alto mar, né? Lá não sei quantos mil pés, né? E aí vaza, né, no momento da extração, um duto daquele vaza e pô, é a correnteza que leva, é o vento. Então, assim, não tem como você não ter um plano de contenção para fazer que isso, evitar que isso aconteça e muito mais, nem precisar usar. Então, assim, essas empresas, até as empresas que trabalham com petróleo e gás também, que são todas legisladas pela Petrobras, todas seguem normas Petrobras, porque eu tenho amigos, eu tenho parceiros que são petroleiros, não, trabalham embarcados em empresas multinacionais e todas elas seguem as normas Petrobras. Então é para ficar padronizado mesmo, para todo mundo seguir a mesma linha. E assim, como eu estava falando, eu trabalhava no parque de material só, eu não tinha acesso a produto químico nenhum. Então, lá a gente tinha que andar, estava na área operacional, mulher em área operacional esquece a vaidade. Não pode usar nada, não pode usar brinco, não pode usar aliança, nem homem, né? Não pode usar cordão, o cabelo se é grande, não pode estar solto. E a gente tem que estar de capacete, de bota, de óculos, tem que estar de roupa, porque você anda muito debaixo do sol, tem que estar de roupa que proteja a pele do corpo. Porque, assim, qualquer operação que você esteja, aquilo engata no equipamento, você é degolado, você perde o dedo, entendeu? Então, assim, e ainda assim, quando a gente recebia visita que estava sem EPI, a Petrobras, ela tem umas áreas que eles chamam de áreas verdes. São faixas e locais determinados mesmo, pintados de verde no chão, que é por ali que você que está sem EPI pode passar. Se você quiser ir ali do lado e não tiver área verde, você não pode nem chegar. Então, assim, é tudo muito parametrizado. Essa questão da logística reversa para essas empresas de óleo e gás, ela está muito em evidência, está sempre muito em primeiro lugar. Bom, me dá uma certa segurança você falar tudo isso. Vou passar aqui, tem mais uma pergunta do José Elisiário, que é nosso professor, nosso colega. Obrigado, Elisiário, pela presença. Na logística da cadeia de suprimento, há uma sequência de ações que devem ser seguidas para aumentar a rentabilidade da cadeia? E aí ele complementa aqui quais são as prioridades no setor de armazenagem do produto. Ele faz duas perguntas, eu estou fundindo duas em uma só, tá? Então ele pergunta se há algum tipo de sequência, alguma coisa que possa ajudar a melhorar a rentabilidade da cadeia de suprimento, e no caso do armazenamento do produto, se existem prioridades no setor de armazenamento do produto.
Então, qual o nome do professor? Desculpa, esqueci. Elisiário. Eu não sei se ele tá, o professor Elisiário estava aí desde o começo, mas essa rotina, né, da cadeia de suprimentos, ela existe, né, ela tem que seguir uma padronização, porque assim, como eu falei antes, a gente recebia material constantemente e material de parceiros logísticos também que a gente tinha que alocar dentro do parque logístico. Então a gente recebia, conferia, aí tinha o setor de confiabilidade que via se estava tudo certo conforme a nota, se não tinha nenhum dano, né? E aí vinha o estoque interno, o estoque externo, armazenava, se eram materiais de alta tonelagem, né, de muito grandes, de alta pesagem, se armazenava no estoque externo. Se eram materiais menores, né, que davam para acondicionar em caixas, a gente armazenava no estoque interno, nos pallets. E dali já era tudo catalogado, jogado no sistema. Eles usavam muito lá o SAP para fazer essa catalogação, porque daí, depois que viesse a solicitação do pedido, ia ter que se fazia essa coleta do material pedido na nota de saída para poder sair. E assim, com relação à otimização da armazenagem com o condicionamento, né, o acondicionamento dos materiais, se for dentro de um estoque interno, é aquilo que eu falei antes, né? A gente coloca os que se usam mais na ponta do galpão, próximo da doca, porque ali já carrega e sai com pedido. E aqueles que saem com menos prioridade, né, que tem menos utilização, a gente tenta alocar em locais mais profundos do galpão, em prateleiras de porta-pallets mais afastadas, porque assim, a gente tem que dar fluxo do maquinário, das empilhadeiras se movimentarem. E apesar de que as estantes de pallet são chumbadas no chão, não pode haver, né, nenhum tipo de acidente, porque se bate uma empilhadeira numa estante daquela de, não sei, 5, 6, 8 metros, o estrago é grande. Entendeu? E assim, não tem muito para onde correr, porque o estoque interno, então, que é tudo fechado dentro de um galpão, lá o nosso galpão era de 70 mil metros quadrados, e mesmo assim não tinha espaço. Chegou uma hora que a gente já não tinha mais espaço. A parte externa, do estoque externo, tinha mais de 200 mil metros quadrados, e chegou em menos de um ano, a gente já não tinha mais espaço para colocar material. Então, assim, a gente tem que... E foi aquilo que eu também falei, dos parceiros, né? O material que vinha dos parceiros, porque... mas o material não é nosso, mas ia compor algo com o nosso, então já ficava tudo junto no mesmo lugar. Entendeu a dinâmica? Porque aí o transporte era um só. Já vai sair daqui tudo no rodoviário, vai pegar a via, chegar até o porto para sair, para depois ser tudo transpassado, né, para o aquaviário e chegar até a plataforma. Então, assim, a gente ainda tinha que separar esse material que não era da gente, para também na hora de chegar lá e precisar identificar, precisar localizar, ter essa dinâmica, ter essa otimização. Muito legal. Uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Vou encerrar com a pergunta do Elton aqui, que fez uma pergunta interessante. O Brasil é referência, a gente já comentou sobre isso na extração de petróleo em grandes profundidades. Ele pergunta se outros países vinham aqui aprender ou treinar aqui com a Petrobras. Você saberia informar essa dúvida? O Elton é bom, hein, de fazer pergunta, gosto disso. Eu não posso afirmar se, assim, as empresas multinacionais vêm até o Brasil para aprender a tecnologia.
Mas, Elton, eu posso te afirmar que as empresas multinacionais, elas usam padrões Petrobras, como eu falei antes. Toda empresa que é do ramo de petróleo e gás, elas têm lá as suas tecnologias, elas têm lá os seus procedimentos, mas o padrão de segurança, o padrão de meio ambiente é Petrobras. Porque aí fica, como o nome já diz, fica padronizado, todas fazem a mesma coisa. Então, para um tipo de operação, você tem que ter um tipo de colaborador com um certo tipo de certificação, de capacitação para utilizar aquele equipamento. Não é qualquer. Ah, não, eu tenho vários tipos de equipamentos aqui para usar na plataforma, então eu vou sair contratando qualquer tipo de gente que tem, sei lá, é engenheiro, tem curso técnico em mecânica. Não, tem que ter certificação. Ainda mais as pessoas que trabalham, os colaboradores que trabalham embarcados, eles têm certificações variadas. Eu sei porque numa época dessas, eu estava com uma proposta de trabalhar embarcada, e aí a gente tem que fazer um curso, são 2 cursos que existem, que são padrões, assim, que são os básicos, que todo mundo tem que ter. É o de salvatagem e o HILT. Então, são cursos que a Marinha do Brasil é que dá certificação. Olha só. É um curso de uma semana direto, você fica de 8 às 17 no curso, o dia inteiro, uma semana direto. Aí você vai fazer treinamento de profundidade, você vai fazer treinamento de altura, você vai fazer treinamento de local confinado, né? Porque às vezes você fica dentro de um local que está confinado, você, sei lá, você cai dentro de uma área que é confinada e aí você não tem como, você tem que saber fazer isso tudo. E aí você aprende primeiros socorros, você aprende tudo isso. Então, quem certifica esses 2, que são os básicos para qualquer pessoa que trabalha embarcado, é a Marinha Brasileira. E aí tem as outras certificações que a Petrobras exige conforme a atuação que você vai ter na plataforma e que ainda assim elas têm prazo determinado. Você tem que vir e mexe de... Algumas são de 2 em 2 anos, outras são de 5 em 5 anos, mas você tem que renovar. Justamente por conta dessa visão, né, que a Petrobras tem na segurança, e está sempre atualizando o colaborador, porque o cara está trabalhando ali com tecnologia, está trabalhando com equipamento, está trabalhando com maquinário que, assim, pode tirar a vida dele. Então, assim, eu não sei se as multinacionais vêm aprender aqui, mas as que entram aqui no Brasil e investem aqui no país, elas seguem normas Petrobras. Né? Mas aí cada uma com seus processos, cada uma com a sua performance, porque também não são todas que agem em toda a cadeia de suprimentos. Elas são específicas, né? Elas atuam em setores específicos dentro do petróleo e gás. Porque o petróleo e gás ele tem várias ramificações. Onde eu trabalhava, fazia parte da gerência do EIP, que é equipamentos e produtos, né, e produção. Então, assim, tem outras gerências também que assim que compõem a árvore, né, vamos dizer assim, da Petrobras. Carla Cristina Almeida, quero agradecer pela sua gentileza em aceitar o nosso convite, a sua disponibilidade e por essa aula essa visão privilegiada que você tem aí da área de petróleo e gás e da cadeia de suprimento do petróleo e gás. Foi uma aula realmente muito interessante, agregou muito conhecimento, eu tenho certeza disso. E outros vão assistir, porque você generosamente aceitou a gravação e a disponibilização do nosso encontro de hoje no YouTube, então muitos outros irão assistir durante a semana aí no YouTube.
nossos sinceros agradecimentos em nome do Instituto Federal do Acre, pela sua gentileza, pela sua generosidade. E aí eu abro aí para suas considerações finais, pedindo para você divulgar aí as suas redes sociais, como é que o pessoal pode, quem se interessou pelo assunto, pode continuar te seguindo e aprendendo um pouquinho mais sobre cadeia de suprimento. Beleza. Obrigada, César, mais uma vez, aí pelo convite, pela confiança. Foi um bate-papo tão agradável que uma hora passou, a gente nem sentiu. Eu vou estar sempre à disposição para os próximos convites que houverem. Eu estou sempre aqui para poder compartilhar tudo que eu sei, porque eu acho que quanto mais a gente fala daquilo que a gente faz, mais fixa na memória, e também a gente ajuda aqueles que estão um pouquinho depois da gente, né? Que estão no mesmo caminho, mas que a gente já passou antes e que eles vão chegar também. Agradeço a todos os presentes aqui, espero ter contribuído com vocês nessa noite aí que está 10h10 da noite, aqui para mim, né? Para vocês é um pouco mais cedo, mas aí nessa hora todo mundo no meio da semana se comprometendo de estar aqui é porque quer alguma coisa, eu dou muito valor a isso. Então, gente, olha, para quem quiser continuar me seguindo, eu estou lá no LinkedIn, que é onde eu conheci o César. O meu perfil, como está na chamada da live, é Carla Cristina de Almeida. Vocês fiquem à vontade para me pedir conexão, eu aceito todos. Estudante, então, de logística, são todas minhas conexões, que eu quero mais é que vocês saibam de muito. E lá, façam mais conexões, porque a gente vai aumentando, né, a nossa rede de network. A rede de networking assim. E também lá no meu feed eu posto 3 vezes por semana, faço postagens sobre assuntos de logística, para vocês que estão aí estudando também sobre a área, eu acho que vai ser bacana vocês saberem lá consumir os conteúdos. Fiquem à vontade para compartilhar com quantas pessoas vocês quiserem. Vamos disseminar aí esses conhecimentos, porque conhecimento é feito para ser compartilhado. E também tem lá uma postagem até comentei com o César, só para finalizar, eu fui convidada para fazer um congresso online. Inicia agora dia 30 de novembro e vai até o dia 4 de dezembro. O congresso ele é só sobre logística, vários palestrantes vão falar sobre assuntos diversos da logística. O meu tema é logística reversa. Então, eu gravei lá uma aula para vocês, para todo mundo que for participar. Deixei um conteúdo lá também em PowerPoint para vocês depois terem. Quem fizer inscrição, o congresso ele é completamente online e gratuito, tá? Então, não perca a oportunidade. Essa pandemia está dando várias oportunidades para a gente crescer, para a gente ficar ali sempre cada vez mais antenado com a profissão que a gente escolheu. Então, passa lá, procura a postagem, se inscreve, é de graça e vocês vão ter acesso a tudo que vai acontecer lá no Congresso. Carla Cristina, nosso muito obrigado. Você falando em oportunidades que a pandemia nos proporcionou, essa foi uma delas. Obrigado por esse bate-papo muito enriquecedor. Semana que vem eu quero aproveitar, já finalizando aqui, fazer o convite, próximo Diálogos Logísticos. A gente continua no Rio de Janeiro, o consultor e palestrante Hélio Meirim vai estar aqui com a gente na próxima quarta-feira, falando um pouquinho sobre logística para os alunos aqui do Instituto Federal do Acre. Nosso boa noite a todos. Espero que vocês tenham realmente gostado, como eu gostei. E até semana que vem, quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço.